Olá! Falei só de maldade, porque ele falou para não falar olá. Hoje sou eu que começo apresentando aí. Temos um convidado muito Pô, especial, esse cara é fera, né? hein? Ele não é coach, gente, pelo amor de Não é Deus, hein? coach, tá contaminado isso. Ele é o Mas ele quê, é então? muito melhor. É... É treinador comportamental Ó, que bonito, hein? do Instituto Walter Alves. Walter Alves. Será Olha, que todos conhecem? esse cara é um guru do Vale do Paraíba e tivemos a honra de conhecê-lo há 4 anos atrás Sim. e sermos amigos dele. E a gente convidou porque a gente fica encantado quando ele Com o conhecimento fala que ele as tem, coisas, né? o conhecimento, a história de Comportamento. vida. Mas não fala muito não, senão ele vai ficar cheio. Já tá calibrado, já tá calibrado. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito Walter bem-vindo. Alves. Obrigado, muito obrigado aí pela apresentação, né? Nem imaginava que era tudo isso, já fiquei me achando. Viu? Meu filho fala pra mim assim, ai pai, você se acha? Eu falei, agora que eu vou me achar mesmo. Primeira vez? Primeira vez que eu tô num podcast. Primeira vez a gente nunca primeira esquece. vez, a gente nunca esquece. Fizemos parte da história. Viu? E eu sempre Eu quis sabia que a participar. gente ia ser importante em algum Sabia, mano. Aí, independente disso, vocês são muito importantes na minha vida. momento. Falando Que sério. bonitinho, coração pra Somos, você. somos amigos e assim, e uma amizade que foi criada lá, né, no BNI. Que Pô, maneiro, e assim, cara. Gente, tem BNI é um grupo de empresários, tá? É, Isso, grupo de network. empresário. Business Isso. Network International. Isso. Esse cara foi o presidente do primeiro BNI que eu entrei em São José dos Campos. Ele foi o primeiro presidente e de lá para em diante foi só vitória, né? Maluco, né? Foi doideira aquilo lá e assim, No foi auge bacana. da pandemia. E, assim, é coragem, né, cara? Eu acho que uma coisa que eu vejo, assim, que vocês dois têm bastante é coragem. Pô, vocês estavam no Rio, vieram pra cá. E assim, a gente só consegue alcançar resultado na vida com a primeira coisa é ter uma boa dose de coragem. Então, é isso. Resiliência, né, cara? Isso aí. Cara, e aí já começa a falar, então, quem é você, da onde surgiu, qual que é a tua história para você chegar até aqui. E depois aí a gente já começa a falar do tópico que a gente vai conversar hoje. Beleza, ó. Eu sou filho da dona Laura, do seu Walter. E assim, família bem humilde. Humilde pra caramba, né? Eu até brinco com o pessoal, falo, você tem medo de ser cancelado, né? Hoje em dia todo mundo tem medo de essa preocupação em ser cancelado nas redes sociais. Pô, já nasci cancelado, preto, pobre. Então, assim, não tem essa preocupação comigo, não. Eu falo o que eu acredito, né? E assim, procuro sempre me posicionar. E aprendi isso, né? Não tendo muita oportunidade na vida, então a gente teve que criar as oportunidades e fazer acontecer e buscá-las. E aí fez com que eu, de família humilde, como eu disse para vocês, meu pai trabalhando em obra, e aí um belo dia eu falei, bicho, eu tava seguindo um caminho onde muitos negros pobres seguem, né? Que é dar desculpa e achar que e viver de condição. E aí eu peguei e falei, acho que dá para começar. Desculpa é mais fácil, né? às vezes. E aí, assim, entendo que não é fácil, né? Porque muita gente fala pra mim assim, pô, mas você passou por tudo que você passou e você conseguiu se formar, você conseguiu alcançar coisas na sua vida, e então todo mundo consegue. Não é assim, cara. É 1 em 1 milhão que você vê lá que pai que não teve estudo, família bem com bastante dificuldade, e aí você tem que pagar tudo, pagar seus estudos, e sem ter referência, então é bem desafiador, porque você não sabe quem que você vai seguir, né? Então, eu tive que criar as coisas meio que da cabeça, né? Inclusive, quando eu entrei na Embraer, em 2001, eu não sabia nem clicar no botão direito para criar uma pasta, né? Eu não tinha computador. Assim, E por que você buscou a Embraer? Na realidade, eu fiquei sem estudar um tempão. Na realidade, eu abandonei o estudo. E aí, Não façam isso, tá? não façam isso, abandonei estudos, porque eu trabalhava em obra com meu pai, depois comecei a trabalhar em mercado, essas coisas. Então, aí você não precisa ter estudo, então, trabalhar em mercado, essas coisas, então, e eu fui seguindo, fui tendo Não é meu que dinheiro. não precisa, você acha que não precisa. Então, na época que eu tava lá, a gente entendia que, com a idade que eu tinha, que eu conseguindo ter o dinheiro, Tá tudo era o bem, suficiente, né? assim, e Entendi. depois que as coisas foram, eu fui entendendo, né, que eu poderia ter ficado ali na base da pirâmide ou escalar ali alguma coisa, e aí eu vi o quanto eu teria que me qualificar para isso, né, então, não tinha nem o 2º grau, depois eu tive o 2º grau, depois o técnico, depois faculdade, depois vieram os idiomas e não sei o quê, então, assim, aí eu comecei a ver, opa, quanto mais eu subo aqui, menos concorrente eu tenho, então, assim, aí foi essa forma que eu pensei.
Mas começou assim, um belo dia, olhando as pessoas que trabalhavam em obra, eu falei, eu não quero isso para mim, não. Então, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E aí, um belo dia, Alguém se identifica? e um belo dia eu peguei e falei, não tendo muita clareza do que eu quero, mas eu vou seguir isso daqui, porque em algum lugar eu cheguei lá conforme como um carro, né, iluminando a estrada, aí ele vai, quanto mais você avança, mais você vai iluminando, mais você vai vendo, enxergando, e eu fui avançando assim, sem muita noção do que eu queria, e eu fui descobrindo, conhecendo pessoas, é que eu falo a importância do ambiente, né, quando eu entrei na Embraer em 2001, que eu entendi o que era uma faculdade pública, o que é uma pessoa que... Você só fez faculdade depois que entrou lá? Depois que entrei, eu terminei a faculdade com 30 anos. Tá. E assim, eu acabei o segundo grau, eu tinha saído da escola, né? Fiquei 7 anos sem estudar, eu acabei o segundo grau com 24. Uhum. Aí depois eu falei, o que eu tô fazendo? Mas aí aquele contexto que você tava das pessoas que ainda não tinham estudado, que achavam que trabalhar ali no mercado era o suficiente. Como é que elas enxergaram essa sua progressão mesmo, né? Transformação, de fato. E é meio que assim, a pessoa quando ela tá inserida num contexto ali, ela não consegue... Ela acha que aquilo ali tá bom, né? Tem uma frase que fala assim, né? Que o passarinho que tá na gaiola acha que voar é doença, né? Então assim, e aí... eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Porque quando você tem uma graninha ali e a graninha ela é o suficiente para os finais de semana, para tomar um chopinho, um churrasquinho, vive disso, né? E era um ambiente que eu convivia, era isso, e estava tudo bem. Quando eu entendi que eu poderia mais, aí eu comecei a conviver com pessoas que estudavam no final de semana, pessoas que abriam mão de vários dias durante a semana porque elas queriam alcançar alguma coisa. Daí eu entendi a importância de buscar algo, sabe? De saber o que você quer. E aí eu comecei a definir os objetivos. Opa, defini, alcancei. Definia e alcançava. E aí eu fui vendo a importância do ambiente, de estar junto de pessoas. Porque assim, se você está num ambiente de mediocridade, você vai ser medíocre também. Se você está num ambiente de abundância, crescimento, você vai crescer. O ambiente molda a pessoa. É isso aí. É isso que eu acredito. E foi a experiência que eu tive, né? E de onde surgiu essa ideia? Ou em que passo da vida você chegou, que tardiamente você fez faculdade, e aí você descobriu que, vou me especializar em comportamento humano? Foi assim. Porque essa área, né? Assim, desde novinho, eu ia no mercado, eu pegava uma noz, eu olhava a noz assim, eu via um formato de um cérebro. E aí eu sempre fui encantado pelo cérebro humano, mas eu não sabia como é que ele funcionava. E aí... Você acredita, A cara? cabeça dele já ia longe. Aí eu falei, pô... Uma pessoa que não tinha estudado, olha que coisa. Aí eu falei, pô, parece um cérebro e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que eu prestava atenção muito nas pessoas. No meu pai e minha mãe, principalmente minha irmã, que eu tenho mais 2 irmãos, mas era eu, meu pai e minha irmã mais velha. E aí eu comecei a entender que as pessoas faziam alguma coisa e elas seguiam padrões. Meu pai sentava nos mesmos lugares, falava as mesmas coisas, minha mãe também, a minha irmã, e eu percebi que eu também, e eu vi que a gente seguia padrões. Aí eu comecei a observar as pessoas fora da minha casa. E aí eu tinha um grupo de amigos, de pessoas que eles eram caras altos e fortes. Eu sempre fui franzininho, né? E eu queria fazer parte desse grupo, desses caras aí, porque quando você é moleque, tem questão de briga, não sei o que. Eu falei, não, se eu for andar com esse grupo, as pessoas vão me sentir protegido. E aí que eu falei, pô, mas eu não era forte, não era violento, não era nada. E eu aprendi falei, como é que eu posso fazer parte desse grupo? Falei, se eu me tornar um cara engraçado, eles vão querer que eu faça parte do grupo. E aí eu comecei a contar piada, fazer gracinha, e fiquei amigo desses caras. Aquela preocupação de aceitação, né? E assim, falou, por que eu vou contribuir com o grupo, né? Eu contribuí fazendo piada e tal. E aí depois de que eu comecei a ver, nossa, eu consigo fazer as pessoas rirem. E aí depois que eu descobri que eu tenho TDAH, que a pessoa que tem TDAH ela tem 2 coisas, características que são boas. Pensa muito numa velocidade muito grande. Então, assim, isso faz com que a pessoa seja criativa. Então, mas assim, ela também fica desligada em alguns momentos. Na realidade, não é que a pessoa não se concentra. Não é falta de atenção, na verdade, é atenção demais em tudo. Entendi. A pessoa que tem TDAH, fala TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, mas na realidade é atenção demais. Então, assim, se cair uma agulha aqui agora, para mim, meu cérebro ela tem a mesma prioridade do que a nossa conversa aqui. Eu vou olhar para ver o que está acontecendo. Então, assim, aí não tem esse filtro, né, a pessoa? Então, ela precisa treinar. Isso é treinável.
Mas Cara, antigamente as pessoas tinham TDAH, mas não era diagnosticado, né? Imagino eu. porque isso aí começou a diagnosticar quase um monte de gente Um de um monte tempo de pra gente, cá. cara. Talvez uns 10 anos pra cá, não sei. Por aí, porque assim, pra você ter ideia, eu descobri que tinha TDAH pelo meu filho. Aí eu descobri que eu fui no cinema pela primeira vez aos 24 anos de idade. Por que eu ia pra escola e não levava material? Mas tu nem mora numa cidade muito distante dessas coisas. Por quê? Por que Porque demorou a tanto? ideia de chegar num lugar e ficar durante 1h20 ali sentado me dava desespero. Ah, tá. Você não ia porque não tinha oportunidade de ir por Não, porque geografia, não, alguma coisa. É porque não. você achava que você não ia conseguir eu não ia se conseguir ficar concentrar. sentado lá. Eu ia ficar Entendi. sentado ali. Então, assim, então Então E- foi uma superação. Você conseguir sentar no cinema. Então, quando eu fui no cinema pela primeira vez, eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, um dia eu achei um filme muito legal. E aí eu vi que a motivação, né? Então, assim, se você tiver motivação para fazer as coisas, você faz, por mais desafiador que seja. E aí, e nessa questão que você falou, né? Eu tava Tem que na... ter um estímulo, né? Um gatilho. estímulo. E aí, quando eu tava na Embraer, por exemplo, aí aí falando do TDAH, né? Eu tive um filho que nasceu em 2006. E aí, Seu Lucas, filho né? veio, você já estava na Embraer. Já isso? tava na Que Embraer. é o Lucas. Que é o Lucas. o Lucas, então eu entrei na Embraer em Pode 2001. mandar beijo pra ele, ele vai Beijo, ver. Lucão. Tamo junto, moleque. Meu parceiro. Fica bravo comigo. E aí, inclusive, hoje eu falei pra ele assim: Ei, Lucas, Tu falou pra ele que tu ia vir aqui? falei. Ele Falou. falou: pai, meu sonho é que você fosse num podcast. É mesmo? Eu falei, Que cara. maneiro, cara. Aí eu falei pra ele: falei, Por que Carol. não trouxe ele pra ele ficar vendo? Então, é só que ele foi pra escola hoje. Ah, tá bom. E aí eu disse pra ele: falei, ó, Lucão, Prioridade. eu não quero que você goste de mim. Quero que você me respeite. Aham. E é isso que eu faço, né? Então, assim, falando dessa questão, né? Quando aí o Lucas nasceu, eu falei, pô, meu sonho é ser pai e tal, não sei o quê. Então, e eu trabalhando na Embraer, e eu percebi que o Lucas era diferentinho, bem agitadinho. E aí, como você comentou, por que antes não tinha tanto diagnóstico que hoje tem? Porque antigamente a gente brincava muito na rua. E hoje não, hoje a criançada, os pais trabalham, e aí pega a criança e deixa com a avó, e a avó faz o quê? A avó já tá idosa, pega a criança, tem toda aquela energia e não gasta essa energia, vai gastar na escola. Aí na escola começa a dar trabalho. E aí começa todo mundo, não pode, recebe um monte Vai de não, podando, né? vai podando, e aí a criança acontece o quê? A criança vai pro psicólogo, o psicólogo fala, nossa, tem que... Aí não para, vai pro psiquiatra, o psiquiatra faz o quê? Dá remédio. É o que aconteceu com meu filho. Aí com 8 anos de idade, eu tava tomando remédio de tarja preta, não vou falar o nome aqui do semente, tava indo no psicólogo, no psiquiatra e nada de resolver. Psicólogo de São Paulo, psiquiatra de São Paulo, de São José dos Campos, e nada de dar certo. Aí foi quando eu decidi sair da Embraer. Então, mas tu não tinha especialidade da área da saúde. Como é que tu Não tinha entendeu que tu conhecimento, podia né? ajudar? Então, como eu fui buscando por minha conta e entender como as pessoas funcionavam, eu comecei a buscar livros de desenvolvimento humano, eu lia muito sobre filosofia, e lendo essas coisas, muito sobre Platão e Sócrates, aí eu fui e também eu lia muito a Bíblia, né? Tem um episódio da minha vida que eu achei que eu fosse entrar pro seminário, Você quase foi padre, né? quase, por incrível que pareça. Cara. Eu ia ser um padre, eu tinha que ser da renovação carismática, porque eu era muito louco. Depois a gente vai perguntar disso. Por que você deixou de ser? Vai, fala, Então, continua do Lucas. aí nesse... eu tenho TDAH, então preciso vocês me falar onde eu parei. Onde que eu parei? Presta atenção aí, porque senão Vai dar ruim. vai dar ruim pra caramba, filho. Essa água aí tá fazendo mal, hein? É nada, a pessoa que tem TDAH vai linkando as coisas, entendeu? Vai Sim, sim. linkando. Chega uma hora que ela fala assim, por que eu tô falando o que eu tô falando? Não, então, aí ele falou por que você foi para a área do comportamento. Então, aí eu tava falando que... Esse interesse. Aí você tava lendo os livros. Então, e tal. aí eu sempre gostei disso por conta própria, né? Só que, aí você falou, por que eu ajudei o Lucas, né? Porque eu achei que eu poderia ajudar o Isso. Lucas. Isso. Como eu li todas essas coisas e de desenvolvimento humano, eu achava muito interessante, eu falei, pô... aí o psicólogo, psiquiatra, nada contra, mas assim, eu achava que eles estavam muito preocupados em o que o Lucas não podia fazer. Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, não, o que ele pode fazer? E aí eu entendi, né? Eu falei, não, eu acho que eu posso ajudar esse carinha aí. Porque já que as coisas estão como estão, psicólogo, psiquiatra, eu viajava muito nessa época, tá pra resolvendo, fora do país, ficava 45 dias fora e tal. Eu falei, quer saber? Eu posso ajudá-lo, mas se eu compartilhasse com alguém que eu acredito que eu poderia ajudá-lo, as pessoas iam querer me censurar. Pô, você não é Você da não é área da médico, saúde, quem é né? você, né? Exatamente, E eu né? não contei pra ninguém. Eu falei assim, eu vou sair da Embraer, teve um programa de demissão voluntária lá, eu falei, eu aderi ao programa de demissão voluntária, e
Não falei por quê. momento, né? Não falei porque eu falei que era para ser empreendedor, falei que era para trabalhar com vendas, mas foi o que eu inventei na hora. No fundo, é assim, eu acredito que eu consigo ajudar esse cara. Viu, Embraer? Tá escutando a verdade? Aí eu falei pro pessoal esse dia, ela teve um evento do Dia dos Pais, e aí me chamaram lá para falar, e eu contei essa história aí. Que maneiro. E aí, porque eu voltei para Embraer 2021, né? Aham. E aí nessa que eu entendi que eu podia ajudá-lo, aí eu fui. Aí sim, eu falei, beleza, sei, mas sei por experiência. Agora eu vou unir a experiência que eu adquiri, o que eu acho que dá para fazer, com o conhecimento. E aí eu aprendi sobre programação neurolinguística, que eu acho muito bacana. Hoje é marginalizado, acho que nem tanto, mas assim, tudo tem uma base. Se você... Aí o que eu achei interessante foi o link que eu vi, que assim, o estoicismo, que o pessoal fala muito hoje, né? O que é o estoicismo? A base do estoicismo não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com o que a vida fez com você. Beleza? Se você olhar, acho que é Aaron Beck, o cara que criou a terapia cognitivo-comportamental. Se você pesquisar, você vai ver que ele criou com base no estoicismo, que é o seguinte: antes tinha o Freud, né, que é a psicanálise, que é lá no ser, na infância, relação com o pai, relação com a mãe, não sei o quê. E o Aaron Beck, ele trouxe com a terapia cognitivo-comportamental essa questão seguinte, vamos ver daqui para frente o que você pode fazer. E aí tem tarefa, tem um monte de coisa técnica, né? E aí a programação neurolinguística, que é com o John Grinder e Richard Bandler, esses dois caras, eles fizeram um estudo lá, resumidamente falando, pegaram 2 terapeutas de muito sucesso nos Estados Unidos e viram que eles tinham um método, um processo, nem eles sabiam disso. E aí o que ele fez? Ele pegou e falou, estudou os dois, falou, vocês têm um método, vocês têm um processo. Então eles utilizaram o conhecimento que eles têm de linguística e de matemática e aplicaram isso, criaram a programação neurolinguística, que ajuda muita gente. Aí vem aquela pergunta, mas resolve a vida de todo mundo? Serve para qualquer um? É comprovadamente científico? Se você parar para pensar, é comprovadamente científico que o inglês dá resultado? Todo mundo sabe a importância do inglês. No Brasil, 5% da população brasileira fala inglês e 1% fala fluente. Então, assim... E é o país que mais tem escola de inglês. E mesmo assim, é menor percentual de pessoas que falam. É isso. Então, o ponto não é esse. Que eu acredito, tá? Se a gente se prender no que é cientificamente comprovado, faz o seguinte. Testa na sua vida. É o que eu fiz. Então, não, mas aí pro cara testar, ele tem que buscar esse conhecimento nos livros. Cara, porque hoje em dia, conversar com pessoas. Você vai pesquisar na internet, nem tudo você pode sugar para você. Tem coisa que você acaba descartando. Como é que a pessoa consegue filtrar para encontrar essa excelência que você encontrou? Primeira coisa, cara, é saber o que quer. Lembra que foi no começo, eu não sabia e tal, e aquela historinha, não sabe onde você tinha um propósito. Vai pra qualquer lugar. O que eu quero? Eu quero ajudar meu filho. Consegui ajudar meu filho. Com base em quê? Algum conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida de coisas que eu vi que eu tinha habilidade para isso e eu trabalhei essas habilidades também. Beleza. Aí depois que eu comecei a dar treinamento para pessoas, e aí foi coragem, comentei com vocês, né? É importante ter coragem, que eu abri um escritório, eu saí da Embraer, abri um escritório no centro. Sair da Embraer, né? Que é algo que todo mundo quer estar lá, né? Poucas pessoas fariam. Aí abri o escritório no centro e aí começou um lugar bem pequenininho e tal. E aí começou a virar, começou as pessoas a acreditar no que eu estava fazendo. E depois eu fui pro Aquarius, tinha um escritório lá no Yorker Tower. E aí começou a virar, só que depois veio a pandemia, né? E aí o negócio complicou. Mas assim, o que eu fiz? Eu olhava para as pessoas, né? Eu falei, o comportamento dele, o que ele alcançou. E eu via aonde ele estava antes. E falei, opa, beleza, legal onde ele tá agora, mas eu não tô nesse nível. Mas e lá atrás, como é que era? Eu procurava saber como é que era. Era assim, comecei assim, assim, assim. Falei, beleza, é nesse começo que eu me conectava. E aí, com base nisso, falei, então, beleza, então eu vou chegar lá. E aí comecei a dar treinamento e aí vi que eu tinha muito mais facilidade para falar com mulheres. Assim, hoje, se você perguntar para mim... Por que será, gente? Você falava Quem conhece o Walter? Mas você falava que tem... Eu lembro que você falava nas reuniões de network que você queria mulheres que querem fazer o seu negócio crescer. Então. Porque muitas das vezes ela estava no marasmo de equipe. E eu lembro de um case de sucesso que a nossa amiga Daiane, lembra? Sim. Que aí a gente fazia lá as reuniões e tal, e aí a Daiane veio com uma dor. Eu falei, Daiane, toda semana o Walter pede
conexão com pessoas iguais a você. Por que você não faz uma reunião com ele? E aí ela ficou um tempo com mentoria com você. E hoje, cara, eu acho que ela já tem hoje uma loja de roupa, de acessórios, bijuteria, alguma coisa, ou roupa. Ela tem a corretora. E mais de 10 pessoas na corretora, e na loja deve ter umas 5 também. E ela, na época, quando ela começou contigo, ela era sozinha. E aí eu comprovei, até hoje eu uso isso como case de sucesso. Eu falo, cara, o Walter conseguiu fazer uma parada assim, 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 assado. E várias pessoas que eu converso hoje ainda nesses grupos de network, eu falo assim, cara, quando eu fizer um churrasco, eu vou te chamar e eu vou chamar o Walter pra tu ouvir as histórias, porque tu fica assim, ó, apaixonado quando o cara começa a falar sobre comportamento, o lóbulo central, o frontal, não sei o quê. Eu fico assim, cara, eu não sabia que eu tinha isso tudo. E, cara, realmente é bizarro o conhecimento que você adquiriu, que você acabou ajudando o Lucas, e hoje você acaba usando esse conhecimento para ajudar mais pessoas, ou você guardou? Eu lá na Embraer... Arquivou, né? Como aconteceu tudo isso, né, na pandemia, e aí a empresa quebrou. Pô, mas eu não tenho vergonha, nenhum receio de falar isso, porque é verdade, né? E assim, eu vi alguns erros que eu cometi, de querer tocar tudo sozinho. E aí, como eu tinha vindo de um término de casamento, as coisas já não estavam fáceis. E aí eu sozinho, aí algumas parcerias que eu fiz também me passaram a perna, que eu fechei negócio com eles, eu entreguei a minha parte, que era treiná-los, e eles não entregaram a parte deles. E beleza, então uma sucessão de coisas, né? Porque na Embraer fala o seguinte, que para um avião, para acontecer a queda de um avião, precisa ter um conjunto de fatores, né? São um monte de coisas rodando assim, e esses círculos, cada um tem um círculo. Quando eles se coincidem, aí vem o acidente, né? Então, assim, e aí aconteceu. Término de casamento, pandemia, as parcerias que não foram dando certo, eu sozinho tocando negócio, aí, puf, não virou. Então, assim, qual foi a sua pergunta mesmo? TDAH? TDAH. Corre. Esse é o momento TDAH do dia. Eu tenho TDAH. Descobri com o meu filho. Depois de não, mas eu perguntei se você arquivou hoje esse conhecimento ou você usa ele de alguma forma. Aí, lá na Embraer, quando eu deixei e fui para a Embraer... Você falou que o conjunto de fatores fez com que a empresa não desse tão certo assim. E aí, na Embraer, ajudando meu filho e as várias pessoas que eu ajudei, principalmente as mulheres que eu ajudei, eu preenchi um vazio que eu tinha dentro de mim. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu precisava preencher. Eu achei que eu queria olha só, é porque quem conheceu o Walter antes, além desse vazio, ele tinha alguns quilos a mais também, né? Tinha. Alguns quilos. Depois vai falar sobre isso também. Esse conhecimento que ele adquiriu também ajudou ele nisso, que ele também já me falou isso, né? E eu pesava 96 quilos. Aí eu fui entendendo que uma coisa agora tá com quanto? Agora eu tô com 80, mas eu cheguei fui de 96 a 71, aí foram 25 quilos aí, agora eu tô começando a ganhar mais massa, né? Muscular. Caramba, e assim, e aí eu preenchi esse vazio, sabe? De ter que fazer alguma coisa por alguém. Aí eu vi que a primeira coisa eu tinha que fazer por mim. Sabe? A gente chamaria de propósito, né? Porque assim, o que é a grande questão, né? É assim, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você saber como é que você funciona. E como é que faz para você saber como é que funciona? É saber o que você gosta, saber o que você não gosta, por que você faz o que você faz. Então, para isso, você precisa navegar para dentro de você. E para isso, você precisa tempo. E tempo com você. E aí, foi o que eu fiz. Eu comecei a me olhar, a me entender por que eu falo o que eu falo, por que eu faço o que eu faço, por que eu ando com as pessoas que eu ando. E aí, eu comecei a me afastar de algumas pessoas, me aproximar de outras. Intencionalmente, inclusive me aproximei de vocês intencionalmente, porque assim... É assim que a gente descobre os interesses. Né? De pessoas que estão crescendo, pessoas que estão evoluindo, e é disso que a gente precisa, sabe? E assim, e sempre que eu puder contribuir com vocês também, com o conhecimento que eu tenho, é só de estar junto de vocês e ver a energia que vocês têm de estar junto, de fazer as coisas acontecerem, isso já me contagia. Falo, nossa, eu preciso tocar a minha empresa lá também. Não posso ficar só como funcionário CLT, sendo que eu tenho esse conhecimento aqui, eu posso compartilhar isso com as pessoas. Inclusive, o ano que vem, né, eu vou dar mais assim, ênfase, tocar as duas coisas. Né? Antigamente eu achava que não, que eu tinha que ou você CLT ou você empreende. Hoje já vejo diferente, até a pandemia nos ensinou. Coisa, faz outra, né? A pandemia nos ensinou que a gente pode fazer mais coisas, né? A gente não pode deixar os ovos num cestinho só porque... Você precisa lapidar isso aí, porque é um conhecimento muito bom, cara. E eu lembro que você ajudava
com mentoria muitas mulheres quando você estava ainda no auge da pandemia, que você fazia as reuniões online, né, a videoconferência, e as pessoas deixavam depoimentos também para você. Falavam com o resultado que elas conquistaram. E por que eu... Dava esse feedback, né? Dava esse feedback. Calma aí, só para fechar aquele assunto. Então, na verdade, depois, quando a empresa acabou passando por esse momento um pouco mais difícil, você acabou voltando para a Embraer, mas não arquivou. Não arquivei. A ideia hoje, de todo o conhecimento que você tem para compartilhar, né? Porque não faz sentido porque assim, guardar para você. Você trabalhar na empresa onde eu trabalho, né? Eu sou administrador de contratos de suprimentos. Então, muitos clientes, muitos fornecedores são de fora do país. E aí, então, exige bastante de você. E aí, temos que entregar avião lá, né? Aí, o que acontece? Então, isso me ocupa bastante. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto eu não quis vender, porque o treinamento é um treinamento muito individual. Então, é mais uma proposta para ser meu amigo do que um treinamento só. Então, assim, esse treinamento que eu dou de individual, eu seleciono a pessoa. Então, assim, eu não vendo, é a pessoa que compra. Vem indicação e tal. Como eu não dependo disso mais, então, assim, o ano que vem eu tenho alguns projetos aí. Já consegue levar de uma outra perspectiva. Isso. Né, aí eu vejo como eu posso contribuir com essa pessoa e se ela, de fato, vai utilizar esse conhecimento para que ela possa crescer e evoluir. Porque, de repente, a pessoa só é curiosa. Ela quer um psicólogo. Eu não sou psicólogo. Isso foi uma coisa interessante também que a gente conversou, né? Às vezes a pessoa te procurava e você via que não estava surtindo efeito e você falava assim, gente, não faz mais sentido, assim, eu não tô aqui pelo dinheiro, né? É isso aí. Então, hoje eu me sinto muito mais realizado porque eu chego uma pessoa e falo, não é o seu momento. Não fala assim, né? Eu uso as palavras para dizer, mas no fundo estou dizendo, não vai rolar. Agora não, né? Então, assim, eu recuso o cliente. Hoje eu consigo, graças a Deus. Mas essas mentorias, muitas ou todas você fez durante a pandemia ou conseguiu fazer alguma coisa antes? Eu fiz tudo, a maioria, fiz bastante antes e depois durante a pandemia também fiz online. E qual é a diferença que você percebia no comportamento ou na saúde mental da pessoa? Porque eu lembro que tinha uma dor dessa, tipo, a pessoa não estava faturando bem, e ela achava que ela não via valor na contratação de uma mentoria, porque ela falava, mas eu não tô nem ganhando dinheiro. Tipo, às vezes, o fato dela não investir naquele momento, ela não conseguia sair daquele cenário que ela estava. Em que, se ela tivesse investido naquele momento, provavelmente ela iria sair, porque muita gente foi muito bem sucedida durante a pandemia. Muita gente bem sucedida. Muita gente ficou famoso na internet e tal, produtor de conteúdo, durante a pandemia. Por que umas pessoas têm essas sacadas e outras pessoas não? Porque muitas das vezes acha que muitas das coisas são preço e não valor. E muitas das vezes ela acha que o mundo que ela está inserido, né, o ambiente que você falou também lá atrás, o ambiente que ela está inserido influenciou em ela falar aquela coisa do céus, a vida, o azar, vou ficar onde eu tô. Assim, tem várias formas, né? O ser humano é profundo e complexo. Então, o que eu vi com a experiência que eu adquiri foi o seguinte. Tem até uma frase, né, do Freud que ele fala o seguinte, que a pessoa ela só se movimenta, só muda quando estar onde ela está dói mais do que a dor de se movimentar. Tem até uma história de um cara chegou num posto de gasolina e ele tinha um cachorro ali chorando. Aí ele perguntou pro frentista, por que esse cachorro tá chorando? Eu falei, que ele tá deitado em cima de um prego. Aí o cara falou assim, mas por que ele não sai daí? Daí o frentista falou, porque não tá incomodando tanto. Então assim, as pessoas que buscam alguma coisa é porque elas estão incomodadas, tá doendo. Sabe quando a dor incomoda? Aí ele vai e busca. Então assim, isso e quando a pessoa se conscientiza que, eu tô aqui, eu tô olhando pro problema e agora eu vou começar a olhar para a solução. Quando ela faz isso, ela fala, esse processo acontece sozinho? Pode ser que o seu filho... porque o pessoal fala muito de coaching. O pessoal critica muito coaching. Então, aproveita para dizer essa diferença. Que a gente faz questão de falar. Ele não é coaching, gente. Para ser sincero. Por que não ser coach? Então, né? Que tá. Nada que é contra. Coach? Então, assim. porque o que é coach? Coach é uma palavra em inglês que é técnico. Né? Treinador, isso. Então, assim, eu sou treinador comportamental, então eu não posso falar que eu não sou coach. É que assim, esse coach que o brasileiro criou, que
que denigre, né, a imagem da pessoa, que fala que é uma pessoa que é uma aproveitadora, que faz um treinamento de final de semana, que não tem muito conhecimento e sai achando que pode atuar na área da saúde, esse é o que a galera não curte. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo... Mas isso por conta de algumas pessoas que fizeram essa imagem, né? Esse estereótipo negativo. É que no Brasil, para ser sincero, se você for nos Estados Unidos, se for na China, outros países, isso é respeitado, sabe? Respeitado o conhecimento que a pessoa tem e o que ela pode fazer pelas outras pessoas. Aí você vê aqui no Brasil, o cara chega, você é coach? Aí pergunta pro cara, então, o que é coach? O cara não sabe. Então, assim, ele tá criticando uma coisa que ele não sabe nem como é que funciona. E o que é o coaching, né? O coaching é você fazer pergunta e com base nessas perguntas a pessoa vai refletir e a pessoa vai tomar a decisão. Uhum. É isso. Então qualquer pessoa pode fazer pergunta, qualquer pessoa pode fazer. Agora, se você... porque existem até institutos de coaching. Existe. Tem todo um treinamento. Instituto Brasileiro de Coaching, eu acho. Isso. Então, acho que vários institutos. Mas qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, resultado. Então, assim, se você tem resultado no que você está fazendo, se o que você está fazendo tem uma base, e aí você consegue provar que você conseguiu fazer alguma coisa por alguém, você fala, pô, esse cara tem resultado, vamos olhar o resultado do cara. Sabe? Então, assim, as pessoas criticam sem conhecer, sem ir lá e nivelam todo mundo. Né? Então, assim, existem bons profissionais em todas as áreas, existem bons corretores, maus corretores, existem bons médicos, bons psicólogos e maus também. E pro coaching é a mesma coisa. Então, o que os caras decidiram? Quer saber? Não sou coach, não. Eu sou mentor, eu sou não sei o que, tal. Mas no fundo é a mesma coisa. Vamos usar o termo, né? Não usou o termo. Mas no fundo, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo pergunta para que a pessoa reflita. Porque é o seguinte, cara. Se eu falo para vocês, façam isso, façam aquilo, vocês vão absorver muito pouco. Agora, se eu faço pergunta e vocês refletem com base na pergunta e vocês decidem fazer, aproveitamento disso é muito grande. Então, é só isso. Sacou? O que eu acho mais desafiador nessa história é porque você depende da pessoa, né? A pessoa tem que querer. Tem que querer, é isso. Não adianta você ficar lá, ela vai falar assim, não, Walter, eu preciso de você. Aí você começa a fazer um monte de pergunta a ela, mas ela não muda em nada. E a atitude, né? Porque assim, é igual perder peso, é igual aprender um idioma. Cara, tudo isso é muito desafiador, porque nós somos brasileiros. Como é que eu vou aprender inglês no Brasil, sendo que eu falo português o dia inteiro? Eu tenho que estar num ambiente que as pessoas praticam isso. Eu tenho que achar uma forma de criar isso, nem que seja dentro da minha cabeça, criar esse ambiente. Eu fiz isso, eu aprendi inglês sozinho. Aí depois eu descobri que quem tem TDAH é autodidata. Aí eu assim. Gente, tem um lado positivo. Tem também. Assim, e aí o que eu fiz? Eu falei, pô, uma pessoa que vai para os Estados Unidos, ela tá lá inserida naquele contexto, então ela vai aprender rápido. Mas o que a pessoa faz lá que a pessoa aqui no Brasil não pode fazer? Aí eu pensei, ela fala inglês o tempo todo. Daí eu comecei a pensar em inglês o tempo todo. Eu comecei a ouvir músicas em inglês. Eu tinha um livro para ler, eu li o livro em inglês. Aí, por exemplo, eu pegava o livro, eu não entendia o livro. Para chegar no nível de aprender, eu ralei muito, errei muito. Por exemplo, eu pegava o livro, começava, aí eu não entendia a palavra e ia no dicionário. Depois eu entendi que eu vou pelo contexto. Eu olhava ali a página, tal. Entendi. O que quer dizer nessa página? Quer dizer isso. Virava a página, outra página. Aí eu fui entendendo o contexto. Depois fui enriquecendo meu vocabulário. Aí fui assistindo filme em inglês. Primeiro com legenda em inglês e depois sem legenda e tal. Hoje meu filho aprendeu inglês do mesmo jeito que eu aprendi. Ele aprendeu inglês sozinho. E é isso assim, sabe? Acho que quando você tem um ambiente, e eu sou muito ligado nisso, cara. As áreas de psicologia, todas elas divergem muita coisa, mas numa coisa elas convergem, que é o ambiente. E aí você falou do negócio do inglês, mas eu lembro também que você falava para mim um negócio relacionado à perda do seu peso. Como é que você fez para virar essa chave que você falou algumas vezes, em alguns exemplos que você citou, de qual foi a atitude que você tomou para que você mudasse a sua rotina, alimentação e etc. Aconteceu. Ouvisse necessidade, né? Sabe o que aconteceu? Um dia eu não percebia a minha imagem. Um dia eu estava no ônibus da Embraer, em 2015, se eu não me engano. E aí o ônibus parou do lado de outro ônibus e eu olhei um reflexo assim, eu vi um cara inchado. Aí eu olhei, movimentei, putz, sou eu, cara. Juro por Deus, cara.
Eu falei... Eu não vejo isso em mim, não. É que você tá gato gostoso. Aí Excesso de gostoso. Aí eu falei, pô, sou eu? Aí eu falei, sou eu, cara. Aí eu falei, naquele dia. Então, assim, não tava me incomodando, mas eu me conscientizei. Naquele dia eu me conscientizei e falei, eu tô desse jeito aqui, mas ou você aceita, ou você faz alguma coisa e muda. Aí eu falei... Então, mas aí a outra pergunta, qual que é a relação da consciência e a... Ele já tá querendo uma consultoria, gente. A consciência e o inconsciente nessa tomada de decisão. Cara, eu caguei pra isso aí. Eu simplesmente falei assim, ó... Você viu, gente, como é que faz? Você tá satisfeito com isso aí? Eu falei comigo, eu falei, não. Eu falei, então beleza, então o que você vai fazer? Então toma uma decisão e muda. Cai na real. Aí eu parei de dar desculpa, cara. Parei de dar desculpa. Aí eu falei, não, é comigo mesmo. Eu não nasci assim, eu fiquei assim, mas eu vou mudar. E eu mudei. Não dei desculpa, não falei que ninguém é culpado. Você faz 5 quilômetros em meia hora, fica postando na internet. Falar nisso, qual que é o teu @no Instagram pra galera já ver o que você tá fazendo? Walter Alves 1. Com W. Com W. Alves, numeral 1. E você vai ver. É porque o story já acabou, né? Mas a galera tava... Vai, Walter! Não sei o que. Você viu? Vi que a galera tava incentivando porque ele tava fazendo a corrida de 5K, né? 5K. Era na Embraer? Foi 6K, era na Embraer. E aí, tipo, em meia hora, botou lá o tempo dele. Eu falei, cara, eu faço 5K, mas em 48, aquela foi 6K. 6K. Pô, é um desafio, né, cara? Você não conseguia fazer isso antes. Não. E hoje, por que você ama a corrida e não tanto, talvez, musculação? Eu faço os dois. Arte marcial. E eu não amo nenhum dos dois. Não? Não. Mas você tem que fazer. Eu amo me ver bem no espelho, cara. E ter saúde. Sacou? E assim... O foco é outro. Porque gosto... Pode falar palavrão aqui? Pode. Não. Foda-se gostar. Faz a porra do negócio, né? Então, assim... Entenderam, né? Eu acordo... você acha... pensa bem. Eu acordo 4h30 da manhã, vou pra academia, chovendo. Não, calma aí, mas tem o banho gelado. Tomo banho gelado quando eu chego. Então, assim, você acha que eu gosto de acordar 4h30 da manhã no inverno? Ir pra academia, chega em casa, tomar banho gelado. Claro que eu não gosto. Ou correr na rua, né? Que você correr na também. rua. Assim, eu gosto do resultado. O resultado que eu alcanço com isso aí, que é isso que eu gosto, cara. Ninguém vê o por trás das câmeras, né? Mas eu não tô nem aí pra ninguém. Sabe? Não, eu digo assim, a pessoa te vê bem, saudável, o tipo físico que fica achando que você gosta. Normal, e vê você fazendo as atividades e tal. Que você posta uma coisa ou outra, mas ninguém vê, muitas das vezes, esse sacrifício, né? Isso, a pessoa, às vezes, acorda 6, 7, 8 da manhã e aí fala assim, nossa, tô com preguiça de ir na academia. Já era. E aí o cara não quer ter resultado sem ter esforço. Como é que a parada é o seguinte, bicho. O jogo é mental. Qualquer coisa que você for fazer, imagina o seguinte, duas coisas que eu vi, que eu entendi. Visualização e diálogo interno. O que é visualização? Visualiza o que você quer. O seu cérebro precisa ter essa imagem clara do que você quer. Seja o que for, igual, vocês vão ter um podcast que vai ser assim, assim, assado, vai ter isso, patrocinador vai ter isso, tudo. Tá tudo muito claro o que vocês querem, beleza? Visualizou quando que vai acontecer, como é que vai ser, primeira coisa. Aí a segunda coisa, uma vez que você visualizou, qual que é a segunda coisa? É a conversa que você vai ter com você. Bicho, vai começar com isso aqui, já tem muita gente fazendo, sacou? E aí fica, transforma esse diálogo interno em algo positivo. O que nós vamos fazer para conseguir? Como é que nós vamos fazer para conseguir patrocinador? Como é que nós vamos fazer para trazer gente para cá, para a gente render aqui nos cortes? Sacou? Não é? E é isso. Então, assim, pega essas duas coisas, visualização e diálogo interno, e trabalha forte nisso, e depois é a atitude. O faixa preta é o faixa branca e não desistiu. É só não desistir, cara. Mas você percebeu que doido? Assim, você está falando praticamente assim, transforma o comportamento em algo racional. Né? Assim, na prática a pessoa vai falar assim, mas como? Assim, pensar as coisas que você está fazendo. Isso, porque assim, aí o seu cérebro ele não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. Sabe, você imaginar que você pegou um limão e colocou, você vai, né? Então assim, já que o cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário, eu vou criar na minha cabeça tudo que eu quero que aconteça. E vou fazer acontecer. Mas como é que você consegue controlar essa relação entre pensamentos e as emoções? A questão é a seguinte, é o que você decide, beleza? Emoção é uma programação, emoção é uma programação automática e intuitiva que te leva a uma ação. Isso é emoção, beleza? Então, quer dizer, você vai sentir, não tem como sentir, você vai. Medo, raiva, tristeza e alegria,
São a Isso base. que você está falando tem a ver com inteligência emocional, não? O que eu tô falando é o seguinte, uma vez que eu visualizei o que eu quero, tá visualizado o que eu quero, beleza? Segundo ponto vão vir um monte de conversa, eu comigo mesmo, me jogando lá para baixo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer manter a gente na zona de conforto. Essa é a grande sacada. Quando eu entendi, falei, então esse é o jogo, é o meu cérebro, porque o cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios, cada neurônio forma até 10 mil conexões, então o cérebro consome 20% da energia do seu corpo, então ele vai querer fazer o quê? Poupar sua energia, mantendo você na zona de conforto. Então o que você faz? Você busca a dor conscientemente. Mas como é que eu faço para buscar a dor conscientemente? Como é que eu faço para sair de onde eu tô? Clareza. Primeiro passo no meu treinamento são 8 módulos. O primeiro é clareza. E aí, uma vez que eu tenho clareza, depois, diálogo interno, trabalho de diálogo interno. O que seria esse diálogo interno? É essa conversa que você tem com você, cara. mesmo. Todo dia você conversa com você, Tiagão. Diálogo interno. Você não, fala sim. com você mesmo. Você fala com você. Tipo, eu falo assim, putz, eu podia fazer isso. Eu podia fazer É isso aí. aquilo. Aí você vê que não vai. Sacou? E aí você, podia ter. Tem a ver a relação também com a fé e a oração? Acho que não. Então, talvez a história agora dele, Padre. né? Do padre. O fato de você estudar para Será ser que isso não padre influenciou não de alguma influenciou forma? no conhecimento e Essa nas parte habilidades? que você estudou para padre foi. Você já tinha um filho? Não tinha um filho? Não, eu tinha 19 anos de idade. Até porque não podia ter, né? Eu tinha 19 anos. Foi assim. Porque em tese ele ia ser padre e não podia casar, não podia ter filho. Porque Desculpa. na época não. Porque começou assim. Primeiro, Eu sou mais moderno. primeiro começou eu lendo sobre o Sócrates. Tá. Eu li um monte de coisa sobre Sócrates. Eu sempre gostei de. Primeiro Então, comecei. mas essa época você já estava trabalhando. Eu tinha 16 anos. Mas você estava no mercadinho, não? No mercadinho, era empacotador. Tá, entendi. Aí eu lia sobre Sócrates, né? Olha só, uma pessoa trabalhando no mercadinho, lendo sobre Eu lembro até Sócrates. hoje que Empacotador. aí que eu falei assim, É muito louco. eu lembro que eu estava num grupo de filosofia, eles falaram assim, a importância, daí falaram um episódio lá do Sócrates, né? Um momento, porque o Sócrates dizem que ele era analfabeto, ele nunca escreveu nada, tudo quem escreveu foi o Platão, né? Mas a gente fala que ele é analfabeto, a gente fala que não, mas não é o caso. A questão é, tudo que tem do Sócrates, quem escreveu foi o Platão. E aí, Interpretação do Platão sobre ele. e aí, o que aconteceu? Aí leram lá um texto lá do Sócrates, dele enfrentando o medo, não sei o que, tal. E eu falei, ó, o meu exemplo, cara, diante dos meus 16 anos de idade, toda a minha sabedoria, eu falei assim, é verdade mesmo. Eu tava numa festa aí sábado passado, tinha um cara lá, um monte de gente começou a correr atrás do cara, o cara parou, enfrentou, e ninguém correu atrás dele, não sei o que. Eu falei, nossa, depois que eu fui ver aqui, olha o exemplo que eu trouxe pro pessoal de filosofia, mas eles entenderam, porque é todo mundo maior de idade, né, era o meu universo, né? Então, assim, a filosofia, cara, vamos falar, filosofia... Era o contexto que você estava, onde você conseguiu enxergar aquela... Filosofia e fé. Filosofia, elas buscam a mesma coisa. A salvação. Só que a filosofia busca a salvação através da razão. E a religião através da fé. Então, assim, quando eu comecei com a filosofia, primeiro eu comecei com a mitologia grega, eu gostava de ler só a respeito. Depois veio Sócrates na minha vida aí, através do Platão. Li bastante a respeito dele. E depois eu fui estudar Jesus Cristo, cara. Que assim, e aí eu entendi o grande equívoco que eu cometi com a minha empresa e com muitas coisas que eu fiz na minha vida foi de não ter feito como Jesus Cristo fez. Assim, muitas pessoas passaram a perna em mim porque eu fazia uma amizade e eu achava assim que esse cara é que nem eu. Ele vai fazer pela amizade o mesmo que eu estou fazendo. É empatia. E o que Jesus fez? Jesus tinha 12 apóstolos. Ele tratava cada um de um jeito, cara. E aí foi a sacada que eu aprendi com 40 anos de idade. Que eu falei, não tem essa. Eu vou tratar cada um de um jeito diferente. E foi aí que então, esse cara eu vou até aqui, com você eu vou até aqui, com você até aqui, com você eu nem vou. E aí que eu comecei a entender a importância disso, sabe? Porque assim, então tudo que aconteceu na minha vida, da empresa ter quebrado, de muita coisa que eu fiz, foi das escolhas que eu fiz, cara. Escolhas inconscientes. Então, mas dessas escolhas, quais os fatores que influenciam, por exemplo, a formação dessa personalidade? É o caso da natureza humana, a cultura, o ambiente que ela está inserido? Como é que você define isso? Cara, é um monte de coisa. Se você parar para pensar, a gente tem a epigenética, né? Que fala que a gente carrega gene dos nossos avós e assim vai, a gente vem trazendo isso, né? Aí o Jung já fala do inconsciente coletivo e não sei o quê. Então, tem muita coisa que a gente faz que a gente nem sabe por que a gente faz. Eu não tenho controle sobre isso, então se eu não tenho controle sobre isso, eu não vou nem me preocupar com isso. O que eu tenho controle?
eu tenho pelo menos uns 50% aí que eu tenho controle, que é da minha atitude. Eu só tenho controle de duas coisas, do que eu falo e o que eu faço. Beleza? Então, assim, uma vez que eu tenho controle dessas duas coisas, e eu sei o que eu quero, que essa é a grande questão. Se eu sei o que eu quero, com base nisso, eu vou ver o ambiente que eu frequento, o ambiente que eu frequento, as pessoas com as quais eu convivo, as ideias que circulam por lá, as ações e os resultados, cara. Você começa a selecionar. Sacou? Então, assim, na minha opinião, começa tendo clareza do que eu quero e muda o ambiente. Mas enquanto você não tinha clareza... Eu me movimentava. O movimento cura. Sacou? Entendi. Não sei o que eu quero, mas, bicho, rema. Sacou? Não tem aquela historinha lá que lá na África tem uma gazela e um leão, né? Não interessa se é gazela ou se é leão, corre. Sacou? Bicho, vai, velho, se movimenta. Sabe? Não tem essa. Eu vejo muita... mas vamos treinar? Mas... se eu preciso ir no profissional para ver como é que tá meu coração, o cardiologista, eu preciso ir no personal, eu preciso ir na nutricionista. Cria uma série de obstáculos. Beleza, você pode em tudo isso aí. Mas amanhã cedo você acorda e mexe essa porra desse corpo. Mas aí em que momento que a pessoa percebe que o ambiente que ela está inserida está deixando ela estagnada na vida? Por exemplo, quando eu vou visitar amigos... Será que rola mais um aqui? Rola. Produção? Sim. Consegue aí, Samuca? Valeu. Esse aqui tá animado agora. É água. É água batizada. A gente tava lá na igreja. É verdade, falando de pastor, de padre falando aqui. De padre, falando de ser padre, água batizada. Já era, feio. Mas o que eu ia te falar, quando você tá, por exemplo, quando eu vou visitar amigos, familiares, enfim, pessoal, quando era da infância, cara, eles estão satisfeitos com aquilo. Boa. E tipo, não faz nada pra mudar. Nunca viajou de avião, nunca viajou pra fora. Não porque assim, é onde eu estou, não se vitimizando. Por exemplo, você era empacotador de supermercado. Eu conheço também. Estão felizes. Tudo certo. Mas por que a pessoa não almeja mais, melhor? Não precisa ser rico, mas tipo assim, eu quero dar uma condição de vida melhor pra mim, pro meu filho, ter um carro melhor ou qualquer coisa do gênero. Então, mas olha só me metendo, né? Eu não sou especialista não. Mas assim, eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez para as dunas. A produção chegou, hein? Aí. Não pode mostrar. Beleza. Não pode mostrar. A cachaça assim que tiver o patrocinador, tem que patrocinar, tá pensando o quê? Valeu, Cauê. Aí sim, ó. Água benta. Valeu, Samuel. Quer saber o que tem aqui? Só não deixa bigodinho, senão vai aguentar. A água deixa bigode. Água boa, essa água é boa. Água benta, falei. Mano. Aí fala. Mas enfim, eu tava nessa viagem nas dunas, enfim, passeio de bug nas dunas, né? E aí o motorista do bug tava com filho. E a gente começou a questionar o filho dele, falando o que você vai ser da vida, né? Você tá estudando, aquelas histórias. E aí o garotinho falou, eu vou ser bugueiro. É isso aí. E a gente falou assim, o nosso espanto, e depois, assim, cair na real que a gente estava equivocado, que a gente falou assim, mas bugueiro... Assim, a nossa perspectiva também influencia muito, né? A gente achar que a pessoa quer algo melhor. O que seria algo melhor? E assim, eu vou falar pra você da minha realidade, tá? Meu pai tava pintando casa, aí chegava uma vez lá, um cara perguntou pra mim, o que você quer ser quando você crescer? E aí eu peguei, eu não sabia o que falar, cara. Aí eu falei pra ele, quero ser grande, dei risada. Assim, E aí depois, nossa, como eu era idiota. Resolvi o problema. Mas eu não sabia o que eu queria. E assim, só que um dia eu vi uma pessoa chegou no meu... Até então tava tudo bem, eu pintava a casa com meu pai me dava dinheiro, eu sabia que fazer tudo numa casa, sei até hoje. E aí um dia um cara chegou no meu pai, ele chegou, eu sou júnior, né? Aí ele, Walter, né, meu pai? Aí ele tirou o sapato assim, Walter, que número que você calça? Meu pai falou 41. Ele tirou assim, jogou o outro assim, o sapato foi rodando assim, meu pai pegou. Falei, que porra é essa, velho? Daí, e outra coisa que eu observei também, meu pai, ele conseguiu um emprego lá no CTA. Meu pai, ele não sabe ler e escrever direito. E ele entrou no CTA, acho que em 97,
Em 98 começou a entrar concursado lá. Meu pai entrou porque ele sabia pintar casa, pintou a casa de um brigadeiro lá do CTA e colocaram ele, entrou lá graças à habilidade dele, talento dele. E aí... Aí o TDAH, por que eu falei isso mesmo? Deixa eu lembrar. Tá falando da pessoa buscar alguma perspectiva. Daí, não, do lance, né? de pintar casa, né? Aí o cara jogou ali da competência assim, que ele tinha. Do cara ter jogado o sapato assim. Aí, lembrei. O cara jogou o sapato, eu falei, meu, isso me incomodou pra caramba. Eu falei, pô, sacanagem, cara. Por que não pegou com a mão, entregou na mão, pá? Eu falei, beleza. Outra mão foi o seguinte, lá no CTA, por isso que eu lembrei que eu falei do CTA. Tava no CTA, meu pau, também fulano de tal, brigadeiro, não sei o quê, pintei a casa dele, esse cara é não sei o quê, esse cara não sei o que lá. Eu falei, pô, velho, eu não queria ser o cara que aponta, eu queria ser o cara que fosse apontado. Foi, esse moleque é foda. Sacou? E aí eu falei, bicho, isso começou a me incomodar. Eu, diante da minha ignorância, eu comecei a ter raiva do meu pai, assim, não do meu pai, mas do que tava representando. Eu falei, não pode ser. Eu um dia, um belo dia, falei, pai, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar com você. Isso foi em 94, quando eu saí do exército. E você ajudava ele a pintar a casa, né? Tá. E aí eu falei, eu vou estudar. E aí foi muito foda, cara. Porque assim, em 94, eu não tinha nem acabado o 2º grau, eu sou de 74. E aí eu peguei e falei, pô, eu vou estudar e não sei o que, eu não quero mais pra mim, não. Porque eu tava numa... verdade, ó, eu tava... Apesar de tudo isso, foi as coisas entrando na minha cabeça. Aí um dia eu tava na casa, uma loira bonita, eu gosto de loira. Fica a dica, chegou uma moça loira na casa, meu pai, eu tava pintando a casa, né? Nesse dia, eu ia propor pro meu... Putz, Deus, ó, cara, ó, você vê. Verdade, olha só que muito louco. Lembrei, eu tinha esquecido desse episódio, olha só, que doideira. Nesse dia... Meu pai trabalhava no CTA e pegava a casa para pintar. E eu comecei a ficar bom em pintar. Eu já tinha saído do exército, né? Eu já tava para fazer 20 anos, eu tava com 20. Eu falei assim, quer saber, pai? Eu falei assim, ó, eu vou propor para meu pai o seguinte, como eu sou novo ainda, eu já sei fazer tudo, eu falo pro meu pai, pega 2 casas, eu faço uma casa sozinho e ainda ajudo meu pai na outra casa dele e eu vou viver disso. Eu já tava decidido, falei, já tô 7 anos sem estudar mesmo, já era. Já acabei o 1º grau, para mim tá bom. É a visão que eu tinha. Por isso que o bugueiro quer ser bugueiro e o pintor de parede quer ser pintor de parede. Porque é a realidade do cara. E aí, nesse dia, chegou uma moça loira, muito bonita na casa. Oi, tudo bem? Também ela tinha 18 para 19 anos, eu vi pelo jeito dela. E ela falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, meio constrangido. Aí eu descobri, cara, nesse dia, que Deus... Depois eu entendi que Deus atuou na minha vida naquele dia. Por quê? Porque ela perguntou se eu estudava. Ela perguntou o que eu fazia da minha vida, se eu namorava e tal. Ela tava na faculdade, a casa era dela, ela trabalhava numa fábrica e ela ia casar. Eu tava Você não gostou da última informação? Eu nem cogitava a possibilidade de querer alguma coisa com aquela menina, porque a minha autoestima... A minha autoestima era muito grande. baixa, né? A minha autoestima era muito baixa. Do ambiente que eu vivia... Meu autoestima era muito baixa. E aí eu peguei e falei, opa, pera aí que alguma coisa tá errada, cara. E aí nesse dia eu falei, no dia que eu ia propor pro meu pai que a gente ia pegar 2 casas, que eu ia ser pintor o resto da minha vida, eu falei, pai, a partir de hoje eu não trabalho mais com você. Meu pai não entendeu porra nenhuma. Meu pai falou, porra é essa, cara? Aí eu falei, a partir de hoje eu entrego essa casa aqui e eu vou estudar. Aí eu peguei e eu falei, eu quero entrar numa fábrica, eu quero fazer faculdade. Tudo que ela fez. Aí eu falei, eu quero isso aí pra mim. Você acabou tendo ela como referência. Assim, boa, né? E aí eu cheguei na ITEP, no Senai. Eu falei assim, ó, eu quero trabalhar em fábrica. Aí os caras querem trabalhar em fábrica, mas como? Você tem isso que eu estudou? Não tem nem 2º grau. Não, você tem que acabar o 2º grau, você tem que não sei o que, não sei o que lá. Aí foi um ano atrás do outro, bicho. Aí foi. 95 eu fiz Senai, 96, 97, 98 eu acabei o 2º grau, aí 99 eu fiz o técnico e acabou em 2000, aí 2000 eu entrei na faculdade e aí já entrei na Embraer e aí ninguém me segurou mais. Então, aí você falou desse negócio da menina, né, que acabou tendo essa percepção. Aí lembrou muito de quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, em 2008, dezembro de 2008, eu morava lá na comunidade, né? Antigamente chamava favela, hoje é comunidade. Comunidade mais chique. No Rio de Janeiro, gourmetizou. Mas tá mais perigoso do que quando era favela. Muito mais perigoso. Antes fosse favela. Como comunidade está muito mais perigoso do que antes como favela. E aí eu lembro que quando a gente se conheceu... Mas não precisa nem dizer que você veio da favela e ela não. Se olhar pra cara, você vê uma mulher bonita dessa, cara de rica, mano.
Eu achava isso. Meu mamãe. E aí, quando eu cheguei, eu tava lá administrando lá a galera do estacionamento e tal, no churrasco da faculdade, e aí ela chegou, na época, acho que era um Honda Fit e tal, aí ela falou assim, aqui é a formatura da Unigran Rio? Eu falei, o Silas tá aí? Eu falei, não chegou, mas pode chegar, vai lá dentro. Ela, não vou, não sei o quê. E aí, conversa vai, conversa vem, ela falou que na época, acho que você namorava um cara que era bioquímico do laboratório Engenheiro químico da Michelin. Michelin. Da Michelin. Aí eu falei, cara, e eu era corretor de seguros, com 3 meses de profissão, não ganhava um tostão ainda direito. Uau. E ela com isso, eu falei, cara, não tem a menor chance com isso. É aquela coisa que você falou da loura e tal. Aí eu falei, e eu morando na favela e tal, eu falei assim, cara, eu não tenho nada, não tenho carro, não tenho nada. Aí depois de um tempo, aí a gente trocou ID do Nextel na época, porque eu falei, eu sou da comissão de formatura, eu vou te chamar pra ir pra colação e tal. Aí ela falou, beleza, vambora. E, tipo, 2 meses depois, eu mandei um PPT, mandei um rádio. Aí eu falei assim, cara, eu sou corretor. Antigamente as pessoas mandavam rádio. Eu falava, gente, eu sou corretor, eu vendo papel. Eu convenço as pessoas de que aquilo é bom, mas não que hoje não seja. Realmente trabalhar com o benefício é demonstrar para a pessoa de que aquilo vai resolver um problema na vida dela. Claro. Aí eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Como eu não consigo conquistar uma mulher daquela? É isso. Aí mandei rádio, não sei o que lá. Cara, aí ficamos conversando. E aí a gente acabou se encontrando. Ela foi na formatura no dia 13 de março de 2014, 13 de março de 2009, e aí ela tava lá na mesa e tal. No dia 14 de março de 2009, a gente se encontrou no dia seguinte. Aí eu peguei restos de bolo, botei num aquele papel de bolo, tava gostoso, botei num saco de mercado. Cara, eu não tinha dinheiro, eu fui encontrar com ela nisso. Tipo, era o farelo que minha mãe fez o bolo ser algum formato. Uau. E aí levei lá e, tipo, a gente começou naquele dia a namorar. Caramba. Aí eu falei, cara, tipo, eu saí de um cenário, e aí depois os amigos eu falei assim, tô namorando aquela professora lá que tava lá na mesa e tal. Aí eu lembro, Mariel, Felipe, falou, aquela professora? Não sei o que e tal. Eu falei, tô namorando e tal. E aí a minha casa não tinha nem luz. Era um ponto de luz de um... como é que era o nome daquele negócio? Abajur. De um abajur que não tinha a parte de cima, era uma lâmpada e levava para todos os cômodos. Tudo pra pegar fogo, aquela casa. Tudo pra pegar fogo. E aí eu falei assim, cara, eu vou trazer ela pra conhecer minha casa e tal. E meus amigos, você é louco, meu irmão, você é louco, você vai trazer ela pra conhecer a casa, não sei o que, o cenário que a gente tá e tal. Eu falei, ela vai ter que conhecer a minha realidade e tal. E aí fez isso. Isso era mais ou menos em abril de 2009. Cara, aí em junho de 2010 a gente casou. Só que eu já tinha um propósito quando eu a conheci, porque eu não estava conformado com aquele cenário. Minha mãe era manicure e tal. E eu falei assim, a gente pode casar e tal, mas eu tenho um sonho, tirar minha mãe daqui da favela, dar uma casa pra ela, porque a casa era do meu pai e tal. Aí ela falou, beleza, tamo junto. E aí a gente conseguiu, 4 anos depois, compramos o primeiro apartamento nosso, para realizar o sonho de tirar a minha mãe do aluguel. Depois ela acabou saindo da casa do meu pai, foi morar de aluguel e tal. E, tipo, conseguimos realizar. Mas ela me mostrou que eu tinha condições de sair daquele cenário. Cara, eu tinha cartão de todas essas empresas de roupa, C&A, Líder, não sei o que, não sei o que lá. E eu não tinha o nome sujo porque eu não podia. Quando eu trabalhava, onde eu trabalhava, não podia ter. Mas eu já cheguei a ter até 2008. Era muito zoado. Aí ela falou, joga todos esses cartões fora. Aí começou a mudar os meus valores e os meus comportamentos. O ambiente que eu estava inserido. Isso aí. E, cara, isso fez diferença. Então, isso faz com que a pessoa mude o cenário, o comportamento dela, que é aquilo que você falou, né? Vou sair disso e vou fazer tal coisa. Nossa, que bonita a história aí, hein, cara? Fica registrado. Tá cheio d'água, gente. Foi causadora de todo esse... E hoje a gente tá aqui, cara, porque é aquela história, né? Sempre por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né?
E aí fica esse registro com comportamento humano. Olha para aquela câmera ali, ó. Mas, cara, assim, ó, de verdade, assim, o que eu aprendi com vocês, mulheres, um monte de coisa. De verdade mesmo. Eu aprendi. Eu lembro que as meninas, quando eu ia lá para dar treinamento para elas, ó, eu peguei hoje aqui, eu passei em tal lugar, ela faz um monte de coisa. Então, ela pensa em tudo que ela vai fazer. Então, hoje, e se você perguntasse até então para mim, Walter, vai no mercado comprar ovo. Eu comprar ovo, voltava. Agora eu vou no mercado, olha, o que mais eu preciso, tal, que vocês fazem isso, a gente vai lá, busca o ovo, volta para casa, né? Exato. Isso quando a pessoa não vai na lista, né? Que você passa a lista para a pessoa vai no mercado, ela traz tudo que não estava na lista. E assim, e uma coisa que eu observei em vocês dois, eu lembro, desde criança eu observo o comportamento. É o valor que essa mulher tem, cara. E assim, óbvio, você, o ambiente onde você veio, moldou você pra você ser o cara que você é. Gente, esse daqui não... Aí não, mas eu digo assim... Podcast... a forma dela ser assim, a simplicidade, a elegância. E assim, ela sabe o momento do Thiago. Ó, é o Thiago que vai aparecer aqui. Deixa o Thiago. Cara, isso... E aí ela cuida do lar, né, cara? Ela faz com que o lar seja o que é. Né, assim, um ambiente muito gostoso de estar lá. Me convidem mais vezes. O exemplo arrasta, cara. E ela com certeza fez diferença. Deixa eu mudar de assunto, porque senão, gente, aqui, ó, já estragou tudo. A pessoa se arruma, sabe? Dá certo, não. Mas, mas uma coisa que eu acho interessante nisso que a gente está conversando é uma coisa que eu sempre falava em sala de aula, né? Muito tempo como professora. E eu falava pro pessoal, eu falei, gente, eu amo viajar. Mas eu acho que na viagem tem muito essa questão de você ter contato com outras realidades. Né? Outros contextos, outras realidades, e você acaba se questionando. Cara, por que eu faço assim? Por que eu não faço de outra forma? Por que o bugueiro, o filho do bugueiro quer ser bugueiro? Então, a realidade assim, do cara, né? Você fala assim, cara, é outra realidade, não tem nada de errado, porque você vai viajar, você vai querer o bugueiro. Você pega o camelo que tá no deserto e mostra pra ele a vida do cavalo, pergunta se ele quer ser camelo de novo. Nunca mais, velho. Sacado jeito. É rápido. Cara, é uma pena porque assim, infelizmente a gente não tem tempo suficiente para poder falar tudo que a gente fala durante um churrasco. A ideia que a gente teve de convidar o Walter foi para deixar registrado todo o conhecimento que esse cara tem. Nem todo, né? Nem cabe. Nem cabe, né? E assim, não falou nem 10% do conhecimento que ele tem. Outras histórias que a gente acha muito inspirador. E aí fica o convite, cara, que você falou disso. Eu acho que pode ser uma boa de um dia pegar, tipo, eu, você, a Adriana, pega a Dani Bert e tal, a gente troca faz uma resenha. Bora. Já tá dando spoiler, Já né? dando spoiler, porque as próximas temporadas a gente já tá pensando nessa outra dinâmica. Mas eu penso também nisso, porque mas não assim... fala tudo não, gente. Não, mas eu acho bom... Fala nos bastidores. Não, deixa registrado, ó, está convidado, hein, Dani Bert, para você vir aqui e a gente colocar esse bate-papo, porque eu acho muito enriquecedor, cara. E assim, a ideia de gravar esse conteúdo é porque isso vai fazer diferença na vida de alguém. As dicas que você deu vai fazer alguém em algum momento acordar. Start, né? E vai falar assim, cara, vou pegar aquela parte ali, aquele corte ali e vou fazer isso, uma coisa diferente na minha vida. Isso aí. E se ela vê, por exemplo, comportamentos, ou se ela vê atitudes, antes ela não via aquela coisa de tirar aquela tampa dos olhos, e ela começa a perceber que outras coisas ao redor são muito melhores do que o cenário que ela está inserida, isso né? Aí. E, cara, o que eu acho é o seguinte, se movimenta. Na dúvida, dá o passo que Deus coloca o chão embaixo, e acho que é isso. Assim, não sei o que eu quero. Tudo bem, só se movimenta. Vai pra frente pra você ver o que vai acontecer. Entendeu? E testa. Tá, não sei. Testa. Maneiro. É isso. E o que você deixa de recado aí pra quem estiver assistindo? Muito obrigado pela sua presença, cara. Foi sensacional. E é o primeiro de muitos, né? Com certeza. Primeiro de muitos, porque mas não olha deu só, pra não vai ficar fazendo chorar gente. Não, a gente traz algum palhaço. Vamos fazer dar risada. O que você deixa de recado aí sobre essa experiência de vida que você tem e sobre o cenário muito breve que você desenhou aqui para as pessoas, para que elas possam a parte comportamental, acordar o comportamento dela? A gente está num momento muito bacana, que estamos em dezembro, né? Hoje é dia
11? Não, quando estiver no ar. Ah, quando estiver no ar, né? Mas 11 de dezembro. Hoje é 11 de dezembro. O dia que vai pro ar isso aqui a gente não sabe. Mas assim, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, pensa no seguinte. Independente do que está acontecendo, o cenário pode ser muito desafiador, mas pensa o seguinte, o que eu quero para minha vida? Coisa simples, tá? Definir o que você quer para sua vida, próximo passo. Como é que eu quero que isso aconteça? Tenha clareza, deixa tudo muito claro na sua visão, vê cores, quem vai estar junto de você. Ah, eu quero isso, quero desse jeito, quero dessa cor, as coisas vão ser assim, assado, beleza. Aí, próximo passo é o diálogo interno, a conversa que você vai ter com você. Então, uma vez que você tem clareza do que você quer, você torna esse diálogo, essa conversa que você vai ter com você positiva, agora se movimenta. Se movimenta e presta atenção em quê? As coisas que você põe na sua cabeça, as pessoas com as quais você convive e os ambientes que você frequenta. Eu garanto para você que se você fizer isso, gerenciar isso aí, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. O quê? Não sei, mas melhor do que você tá, eu garanto. E o que você quer para a vida pode mudar? Tudo pode mudar. Né? Tá. Tudo pode mudar, porque quando você alcança, e aí vem o próximo. Isso. E aí você conhece pessoas movimento, novas. né? É um movimento. Entendeu? Assim, aquela coisa, a gente quer o que a gente não tem. Depois que você tem, você já tem. Agora, qual que é o próximo que eu quero? Uma vez que eu cheguei aqui onde cheguei. Aí você, para chegar onde eu cheguei, eu precisei disso aqui. Agora, para ir para cá, eu vou precisar de outras coisas. Isso aqui já não serve mais. E aí você já vai conhecer pessoas diferentes, tá em ambiente diferente, e os seus planos, suas ideias vão ser diferentes também, né? Igual você entra no rio, entrou no rio, saiu, quando você voltar, nem você nem o rio são mais os mesmos. Então, assim, tudo muda. Então, Isso é verdade. Caraca, mano. Viu? Bizarro, né? Vai precisar de mais algumas Vai aulas. precisar de mais. Cara, obrigado. irmão. Muito obrigada. Sensacional. Valeu, Obrigadão. Dá tchau então pro povo, né? Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Valtão. E até a próxima, Olá! pessoal. Olá, tchau. Um abraço. Abraço.